Muitas vezes, quando nós estamos na energia de querer algo, nós deixamos de ser da frequência daquilo que a gente quer atrair. Porque quando a gente está querendo muito uma coisa, muitas vezes é porque a gente está sentindo que aquilo está faltando na nossa vida. Primeira coisa que eu quero te trazer é que existem muitas meias-verdades quando a gente vai falar de lei da atração na internet. Então, tem muitos canais e pessoas que falam que você consegue atrair o que você quer através da lei da atração, porque isso é uma coisa que atrai cliques. Mas isso não é totalmente verdade. Principalmente, inclusive, porque se fosse verdade, esses canais, essas pessoas não precisariam contar meias-verdades para atrair visualizações. Então, qual que é o lance? Nem sempre a gente consegue atrair o que a gente quer, mas sempre a gente consegue atrair o que a gente precisa. Porque a gente tem uma conexão direta com o nosso eu superior, que a gente pode chamar de fonte também, ou a gente pode chamar simplesmente de Deus. Para a gente manifestar os nossos sonhos, não é tanto uma coisa linear de você querer algo e daí aquilo se realizar, mas é muito mais sobre você alinhar o que você quer com o que você precisa. Então, em outras palavras, o seu eu superior, ele sempre vai te trazer o que você precisa. Por quê? Porque o seu eu superior trabalha através das sincronicidades. Então, para quem não sabe o que é o eu superior, fica tranquilo que no final do vídeo eu vou colocar um vídeo de indicação para você poder entender profundamente do que se trata o eu superior, tá? Com profundidade. Mas nesse vídeo aqui a gente vai focar mais nessa dinâmica, tá? Então, o que acontece? Se você estiver em alinhamento com o teu eu superior, tu vai sempre atrair as sincronicidades que você precisa para você poder manifestar as coisas que você precisa. Sejam oportunidades, seja comida mesmo, seja moradia, seja lá o que for. Então, pensa comigo, se você sempre tem o que você precisa, se você tem alinhamento com o seu eu superior, por que você vai ficar querendo coisas que não estão dentro do que você precisa? Se você fizer isso, o que você vai estar de fato fazendo é criando uma insistência. E o que é uma insistência? Uma insistência, ela basicamente é um tipo de energia onde a gente pega e fala: o que está se manifestando não deveria acontecer, o que deveria acontecer é outra coisa. E aí, quando a gente coloca essa energia para fora, quando a gente se sente assim, a gente vai criar uma experiência de resistência. Então, tem uma coisa para te trazer. Todas as manifestações da sua vida que às vezes pode talvez não ter se manifestado como você queria, todas as manifestações da sua vida que acontecem hoje, todas elas acontecem por uma razão. Não só por uma razão, elas acontecem por sincronicidade. Então, saiba que nada está separado, nada acontece por acaso, não tem ponto sem nó nesse universo. Tudo é uma orquestra do seu eu superior. Só que o que acontece é que se você tiver com programas de sistemas de crenças negativos, pode ser que você crie experiências que são baseadas em insistência e resistência, tá? Onde daí você esquece tão profundamente dessa sua conexão com o eu superior, e que não é o seu caso, porque agora você está vendo esse vídeo aqui, você já está tendo um flash de memória, no mínimo, né? Mas a gente consegue criar experiências de desconexão tão profundas com o nosso eu superior que a gente esquece que tem essa conexão, a gente esquece que é tudo uma orquestra, e a gente passa a achar que tudo é uma coisa aleatória. E aí o que acontece nesse processo, tá? O que acontece é que a gente esquece de que tá realmente tudo fluindo, né? Como se fosse um rio mesmo. E a gente muitas vezes começa a tentar nadar contra o rio, forçar que as coisas aconteçam. Isso é muito da nossa cultura ocidental. Então a gente entra numas de querer forçar. E aí tem gente que entra tão profundo nesse programa de querer forçar as coisas que cria literalmente um barco a motor para nadar contra o rio. Tanta força que a pessoa tenta fazer para controlar a vida dela. Quando na realidade, todos os perrengues que o universo nos traz, quando as coisas não se manifestam da forma que a gente prefere, tá vindo para nos trazer algum tipo de informação. Uma informação de talvez esse não seja o caminho, de que talvez a gente não esteja tendo ações que são alinhadas com as nossas paixões, talvez a gente esteja fazendo as coisas só por medo, talvez a gente não esteja fazendo as coisas por amor, talvez a gente não esteja valorizando as coisas certas, talvez a gente não esteja valorizando as coisas que importam, e aí, tipo, certas coisas não acontecem. Só que você foi ensinado tão profundamente, desde muito cedo, a achar que o que você precisa, aliás, que o que você quer, né, o que vai te trazer satisfação é dinheiro, casa, carro, apartamento, esse tipo de coisa, que por mais que essas coisas são válidas, tá tudo bem a gente querer manifestar essas coisas, mas a gente, tipo, fica tão entranhado achando que é isso que tem que se manifestar, que a gente sai do momento presente e para de perceber todo o valor de tudo que tem ao nosso redor, as pessoas que tem na nossa vida, a família, as conexões, as oportunidades, a natureza. Então a gente deixa de olhar para esses lugares que são extremamente valiosos e fica, tipo, fissurado nas coisas que a gente quer manifestar. Só que, tipo, quem disse que é isso que realmente vai te trazer felicidade? Quem disse que é isso que realmente vai te trazer plenitude? Você não sabe, nem eu. Agora, a gente sabe que, pelo menos se você se permitir acreditar nisso, pra mim já se comprovou ser real, que existe um eu superior. Então esse eu superior, que é esse aspecto não físico da nossa consciência, ele tá ali no topo da montanha, vendo a nossa experiência. A gente tá aqui no vale, na cidade, e ele tá vendo tudo de cima. Ele consegue pegar e falar pra você, vai pra esquerda, através do que você chama de intuição. Vai pra direita,
faz tal coisa. E aí, se você segue o que o teu eu superior tá te trazendo, ele vai começando a te trazer para as manifestações que de fato precisam acontecer na sua vida. Você começa a vibrar numa vibração mais elevada, num estado mais elevado de vibração. Por quê? Porque você tá começando a entrar num estado de paradoxo. Qual que é o estado de paradoxo? É o estado de intenção. Então daí você vai tendo a intenção de agir nas coisas, nos chamados que o teu eu superior te traz, de seguir tua intuição, tu vai começar a ter a intenção de manifestar certas coisas, de ajudar as pessoas, de ser contribuição até mesmo, muitas vezes. E ao mesmo tempo você também vai equilibrando isso com soltar. Então, o que que isso quer dizer? Parecem duas coisas contraditórias, certo? Você ter intenção de algo, então eu tenho a intenção de fazer esse vídeo aqui, mas ao mesmo tempo eu também preciso exercitar o soltar, de como que esse vídeo vai parecer. Porque eu tô deixando com que ele seja uma experiência de canalização, que as informações venham através de mim. Por mais que eu tenha um roteiro meio preparado ali, eu tô deixando a maioria das coisas aqui fluírem de uma forma espontânea. Quando a gente consegue se manter nesse estado, a gente se permite estar no paradoxo das coisas, no estado do paradoxo. Que é o quê? É quando você não tá nem um lado nem no outro, você não tá nem só na intenção, onde você só quer, e você não tá nem só no soltar, onde você só deixa as coisas acontecerem. Você tá, tipo, fazendo o seu melhor, você tá seguindo o que é o seu alinhamento e ao mesmo tempo entendendo que você não sabe qual que é a melhor forma das coisas se manifestarem. Você não tem pista. Seria arrogância você achar que você sabe. E seria arrogância eu achar que eu sei qual que é a melhor forma que as coisas precisam acontecer. Porém, o que a gente pode fazer é se alinhar com o nosso eu superior, que daí vem a partir da fórmula do entusiasmo, que eu já falei várias vezes aqui pra vocês, que é o seguinte: age na sua maior empolgação a cada momento, com a sua máxima habilidade, dando o seu melhor, sem insistência em expectativas. Então, de novo, sem insistência. Quando a gente está seguindo a nossa paixão dessa forma, nesse formato que eu estou te trazendo, o que acontece é que a nossa energia ela fica canalizada de uma forma mais eficiente. Ou seja, a gente simplesmente se permite fluir. A gente simplesmente se permite fazer as coisas pelo ato de fazer as coisas. Tá? E é um treinamento, né? Lógico que a gente vai insistir em expectativas, eu ainda insisto em expectativas, mas é uma desprogramação da nossa cultura ocidental que a gente começa a fazer, onde a gente começa a perceber que vale muito mais a pena a gente estar em estado de canalização o tempo todo, ou seja, a gente tá, tipo, sendo um canal do nosso entusiasmo o tempo todo, vale muito mais a pena isso do que a gente ficar rigidamente tentando controlar como que as coisas se manifestam, porque isso nos causa sofrimento, isso nos coloca numa baixa vibração, e isso faz com que a gente empaque as manifestações que precisam acontecer. A gente acaba atraindo muito mais sincronicidades negativas quando a gente está em resistência. Sabe aquela pessoa, aquele dia onde parece que tá tudo dando errado, aquela pessoa que pega e fala: meu Deus do céu, aconteceu 7 coisas em sequência essa semana, de tipo perrengue. Isso normalmente é um sinal de que a pessoa, ela não tá prestando atenção para onde que o fluxo da vida está correndo, quais informações o universo tem trazido para ela refletir sobre ela mesma. Cada situação que acontece na nossa vida nos traz a oportunidade de a gente olhar para nós mesmos de volta e olhar para o que a gente está acreditando ser verdade, para as escolhas que a gente está fazendo. O universo ele não é mau, os perrengues que a gente vive não é por algum tipo de punição divina. Os perrengues que a gente vive acontecem simplesmente porque se não acontecessem, a gente não ia prestar atenção de outra forma. Então, quanto mais a gente começa a se permitir prestar atenção no motivo dos perrengues que está acontecendo, aprender com esses perrengues, mudar certas atitudes, mudar certos comportamentos, mudar certas crenças, tá mostrando para o universo a nossa disposição a escutar. Quanto mais a gente se coloca à disposição a escutar, mais a gente expande a nossa sensibilidade. E aí é expandindo a nossa sensibilidade, acessando essas frequências mais sutis, que a gente começa a conseguir receber informação de uma forma mais natural e de uma forma mais direta. Então a gente não vai precisando passar por tanto sofrimento, a gente vai podendo receber a informação cada vez de uma forma mais direta. Isso vai ser muito de acordo com quando você está disposto a fazer esse trabalho interno de se reprogramar para escutar mais. Mas qual que é o lance que eu quero trazer aqui nesse vídeo? É o paradoxo. Quanto mais você solta a insistência de como as coisas têm que ser, né? Isso inclui a sua relação com a sua família, ou a relação que você tem com certa pessoa X, ou o final de certa história, ou quando dinheiro você está ganhando, lá o que for. Você precisa soltar as insistências e entender que está tudo no seu lugar, por algum motivo as coisas estão acontecendo dessa forma. E ao mesmo tempo ter a intenção de trilhar o caminho mais positivo possível, de seguir o seu maior entusiasmo sempre que possível, porque a própria energia que o entusiasmo te coloca não é uma energia aleatória, é a própria energia do teu eu natural, de quem você verdadeiramente é. Então, quanto mais você age nas coisas que te colocam na frequência do teu eu natural, que coloca nesse estado de canalização, tipo o estado que eu tô agora, onde você entra no flow, mais você vai emanando para o universo a energia de completude de quem você verdadeiramente é, ou pelo menos a sua frequência original. E a sua frequência original, ela é tipo um sinal de rádio para atrair todas as coisas que precisam de fato vir na sua vida. Então, menos tentar controlar o que se manifesta e mais entrar no fluxo da vida.
entendendo que existe uma inteligência maior do que você. Então isso daqui é física quântica nível avançado de compreensão, sabe? Tipo, a gente sai da superficialidade de achar que a gente atrai tudo que a gente quer, porque a gente quer e que consegue atrair tudo que a gente quer, que é esse sensacionalismo que acontece, e a gente vai para um nível mais profundo de compreender como que a realidade realmente funciona, como que essas estruturas universais funcionam e como que a gente pode usá-las a nosso favor para a gente poder manifestar uma vida mais positiva. Então entenda, os seus maiores sonhos que você tem consciência de que você acha que são os seus maiores sonhos, muitas vezes tem coisas muito mais incríveis que podem acontecer na sua vida que você não faz nem ideia porque você nunca teve a experiência. Então às vezes pode ser que você precise de uma libertação da sua energia feminina para você se sentir muito mais pleno. Pode ser às vezes que você precise encontrar uma pessoa X que você não faz ideia nem que ela existe para você se sentir mais pleno. Pode ser que você precise viajar para algum lugar, XYZ, várias coisas, varia pessoa a pessoa. Mas o lance é, você nunca vai descobrir quais são essas coisas que você precisa, que realmente são sonhos mais incríveis do que os sonhos que você tem, se você não tiver a intenção de seguir o seu entusiasmo, mas também sem insistência do que vai se concretizar. Simplesmente confiando nesse grande mistério que é a vida, entendendo que esse grande mistério tá te levando para algum lugar. Tem um fluxo, imagina como se fosse um rio, você tá descendo esse rio, tá sendo conduzido para algum lugar, e o melhor que você pode fazer é se entregar, seguir dando o seu melhor, indo a favor desse rio, né, seguindo o seu maior entusiasmo, valorizando a passagem. Então esse é um outro ponto que eu quero trazer aqui para você. Muitas vezes essa necessidade tão grande de manifestar, né, quero manifestar as coisas e tal, pode estar vindo simplesmente para você estar tentando preencher algum vazio que surgiu na sua infância, na adolescência ou na sua vida adulta mesmo, de alguma ferida que você viveu, que criou uma sensação de falta, criou uma sensação de dor, e que daí a gente tenta preencher essas dores, essas faltas, com coisas externas. Quando na realidade, para a gente poder preencher essas faltas, a gente precisa começar a entrar mais no processo da cura interior. Então, acaba se tornando muito menos sobre o que você vai manifestar e muito mais sobre o que está acontecendo dentro de você, um aprofundamento mesmo na sua psicologia, um aprofundamento mesmo nos seus traumas, um aprofundamento mesmo nas suas dores, nas suas motivações mais profundas, no que eu chamo aqui no seu sistema de crenças, né, que é uma coisa que, ao meu ver, engloba todas essas que eu falei agora. Porque daí, quanto mais você mergulha nisso, mais você vai conseguindo girar as pecinhas dentro de você para que você possa começar a sentir mais plenitude simplesmente em existir. E quanto mais plenitude você sente enquanto você existe, mais você consegue aproveitar a sua vida e as pessoas ao seu redor. Então, valorizar realmente pai, mãe, família, se eles estão vivos ou não. Valorizar pessoas que cruzam o seu caminho, amigos, pessoas, seres, animais, o dia, o sol, o cosmos, tudo que está ao seu redor de fato. É possível ser valorizado. E aí que está o paradoxo. Quanto mais você se permite sentir que você já tem tudo aqui agora, mais você começa a emanar para o universo isso, e mais você vai começar a ver sincronicidades positivas se manifestando com mais facilidade. Por quê? Porque você está na frequência delas. Porque você entrou na frequência do rio. Porque o rio sempre está fluindo, porque nada está fora de lugar, porque está sempre tudo dentro de um plano maior. É a gente que pode ou não usar o nosso livre-arbítrio para acreditar que as coisas estão fora do lugar ou não. E daí quando a gente acredita que as coisas estão fora do lugar, por conta que o universo nos ama incondicionalmente, ele vai nos dar a oportunidade de ter a experiência de que as coisas estão fora do lugar. E aí a gente vivencia aquele programa, aquela simulação de que realmente as coisas estão fora do lugar, quando na realidade as coisas sempre estiveram no lugar. Então queira menos, solte mais e tenha a intenção de agir na direção dos seus sonhos. Essa é uma forma muito mais eficiente de você manifestar e muito mais realista também, tá bom? Você quer meu melhor conselho? Toda semana, direto no seu e-mail? Então se inscreve na minha lista VIP aqui, eu coloquei o link nos comentários e na descrição desse vídeo. E agora assiste esse vídeo para você poder se aprofundar no conceito de eu superior e crenças.